Então o que nós falamos no começo dessa série foi que Jonas não é uma história só sobre um homem, mas é como a história de um homem deveria ensinar um povo inteiro, porque um povo inteiro estava carente de submeter ao Senhor, e submeter-se ao Senhor e cumprir o chamado de Deus para a missão. Nós vimos na primeira mensagem, introduzimos Jonas mais preocupado com o contexto local, representando a nossa dificuldade com o custo do chamado para participarmos do crescimento da Igreja Universal. Na primeira mensagem eu falei que Jonas era um profeta lá de Israel, do Reino do Norte, e a única outra menção que a gente tem de Jonas, fora o livro dele, em todo o Antigo Testamento, diz que ele profetizou coisas boas para Israel. Então quando era Israel, ele não tinha dificuldade em profetizar, ele foi usado por Deus para profetizar a expansão de Israel. Quando Deus o mandou para um lugar distante, ele teve muitas dificuldades, e eu disse que num certo sentido, isso é bem típico nosso. Nós também não temos tanta dificuldade de servir no contexto local, mas quando nós somos desafiados a sair do contexto local, a gente tem dificuldade. Aí a coisa aperta, aí nós temos mais receio. Na segunda mensagem percebemos como nossa fuga, incoerência de fé e ausência de arrependimento em questões de crescimento de igreja demonstram uma insensibilidade própria de ímpio. Eu falei sobre aquele trecho da história em que Jonas está no barco, dormindo, insensível às realidades ao seu redor, até quando ele é questionado pelos marinheiros que estão com ele, temerosos. Ele não ora ao Senhor, ele não se volta para o Senhor, pedindo a clemência de Deus. Isso mostra que ele estava com o coração muito endurecido. E eu falei sobre como isso não é diferente a nosso respeito. Por quê? Todas as vezes que você ouve sobre crescimento de igreja, você entende que é importante, que tem que acontecer, mas isso não lhe comove todas as vezes que você ouve. Muitas vezes eu e você recebemos essa notícia com um coração endurecido ou insensível. A gente não participa dessas coisas ou não almeja participar delas com afinco. Na última mensagem, nós observamos como as condições imprescindíveis para atuarmos no crescimento da igreja não são qualificações missionárias, mas o profundo senso de pecado e da graça. Eu falei que Jonas tinha todas as qualificações que você imaginaria necessárias para cumprir a missão. Ele tinha o chamado, ele tinha dons, ele tinha condições de fazer tudo, até o senso de dever, né? Aquilo que nós entenderíamos como importante para cumprir a missão. No entanto, ele não estava pronto. Por que ele não estava pronto? Porque Deus tinha que trabalhar no coração dele senso de pecado e da graça de Deus. E é isso que nós vimos acontecer na barriga do peixe. Na barriga do grande peixe, nós vemos Jonas sendo quebrado, moído, para que ele então se disponha à missão. Isso é verdade a nosso respeito também. Nós nunca participaremos de crescimento da igreja de fato, de verdade, se a gente não tiver um profundo senso do pecado que está em nós, mas da graça de Deus, que não nos trata conforme os nossos pecados. Bem, tudo para chegar até a mensagem de hoje. Hoje veremos Jonas participar de algo que extrapola o seu chamado, a sua obediência e sua mensagem. O que acontece com Nínive no capítulo 3 mostra como o crescimento de igreja independe de nós. Isso aqui é interessante a gente olhar hoje. Nós vamos ver algo acontecer diante de Jonas que é impressionante, que é algo que vai além da sua capacidade como profeta, do seu chamado, de uma pregação boa. A gente vai ver que nada disso acontece. Ele não traz uma pregação portentosa, assim, daquelas que você fala, uau, hoje ele descascou, né? Hoje ele foi muito bem. Não tem nada disso. E não vai ter nada de extraordinário da parte dele, que venha dele. Nós vamos perceber uma coisa muito curiosa no decorrer dessa mensagem. Que Deus nos dá segundas chances, mas não do jeito que você está pensando. E eu intitulei essa mensagem porque eu pensei nos pequeninos. Eu pensei nos pequeninos da seguinte maneira, a Bibi vai lembrar do que eu vou falar agora. Quando crianças erram, frequentemente quando elas são exortadas, elas pedem para o pai e para a mãe assim, me dá uma segunda chance. Estou certo ou estou errado, Dolly? Né? Me dá uma segunda chance.
E eu quero que você aprenda uma coisa muito importante hoje, porque isso está no coraçãozinho das crianças, porque você adulto também pensa assim. Você quer uma segunda chance para acertar. Não, agora eu faço, agora eu vou acertar. E eu quero te dizer uma coisa muito importante, vou tentar enfocar isso no decorrer da mensagem. Deus te dá uma segunda chance, mas Ele não coloca nas suas mãos. Ele não dá essa chance para você realizar. Deus não faz isso. E eu vou explicar como. Antes, vamos ler o texto de Jonas capítulo 3, versos 1 a 10. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive: Por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Olha só como o nosso texto vai começar. Jonas 3 é um retorno a Jonas 1. Se você comparar o início do capítulo 3 com o início do capítulo 1, parece repeteco. Como a gente diz, né? Déjà vu. Essa aí já passei por essa. Já vi essa cena. Só que ela não é sem propósito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para muitos de nós, voltar à estaca zero ou ponto zero é regresso. A história de Jonas é um dos melhores exemplos em que eu consigo ver que voltar ao ponto zero é progresso. A história começa de novo. Veio a palavra do Senhor a Jonas: vai a Nínive, prega, proclama contra ela. É a mesma coisa praticamente do início de Jonas. Só que agora nós vamos ver um Jonas não fugindo para Tarsis, mas obedecendo à palavra do Senhor. Então eu queria que você atentasse para isso. Olha só, Jonas teve que viajar bastante para chegar no ponto zero. Realmente, a viagem dele foi muito longa. E foi até as profundezas para ele voltar à superfície e começar de novo. Não é perda de tempo termos confrontado o nosso marasmo quanto ao crescimento da igreja, se agora nos dispomos a ir. Se eu, junto com você, caminhamos nos últimos sermões, falando sobre como nem sempre nós estamos tão empolgados assim, em relação ao crescimento de igreja, mas a gente chegar agora num ponto zero, valeu. Meu ponto é dizer, se nós estávamos indispostos, e agora nós só estamos dispostos, não fizemos nada ainda, mas estamos dispostos, já valeu. Porque voltar à estaca zero não significa necessariamente regresso, mas progresso. O que a gente vê em Jonas é um recomeço na graça, e é mesmo. E hoje nós teremos isso em nosso culto. Quando a gente chama pessoas à frente, eu vou fazer isso depois da mensagem, chama pessoas à frente para professarem a sua fé em Cristo, o que na verdade eles estão dizendo é: eu quero recomeçar, eu quero começar de novo, eu quero começar do zero. E nesse caso nós temos um dos melhores exemplos da vida cristã, talvez o melhor exemplo de começar de novo. Não é regresso, é progresso. Recomeçando na graça. Deus comissiona a Jonas novamente. O texto fala: e Deus disse a Jonas segunda vez. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. O que mostra o perdão e a restauração divinos. Deus perdoa, e Deus não só perdoa, Deus recomissiona. Deus não fala assim, ó, tá perdoado, mas fica no cantinho um pouquinho de castigo, depois a gente conversa.
Não é assim que Deus faz. Ele perdoa e restaura. Ele perdoa e diz: agora, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Deus gosta de lidar com ex-fracassados. Abraão é assim. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, vai para a terra. Ele foi. Só que no meio do caminho Deus falou assim: olha, Abraão, vai para a terra. Porque ele teve as paradas no meio do caminho. Deus também falou assim: Abraão, eu vou te dar uma descendência numerosa. Ele creu. Mas ele não creu, porque depois ele deitou-se com a serva da sua esposa para ter descendência. E Deus aparece a ele de novo e fala: Abraão, eu vou te dar numerosa descendência. Deus está lidando com Abraão de forma a ter paciência com os seus fracassados. É o que Deus faz com Pedro. Deus fala que Pedro vai negar, ele não admite, não consegue se ver assim, não só nega, mas quando Jesus aparece a ele, conversa com ele e o confronta, como eu falei há pouco, Jesus não só o perdoa, mas diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, nosso Senhor tem esse gosto por fracassados, tem esse gosto por gente outrora rebelde, sem juízo e desnorteado. É verdade. Esse é o gosto do nosso Deus. Ele tem prazer nisso, porque isso exalta a graça dele. O crescimento de uma igreja depende muito de nós entendermos isso. Isto é, da maneira como ela concretiza a compaixão de Deus em conceder aos falhos uma segunda chance. Eu queria que você pensasse nas vezes em que você foi ferido porque você falhou e as pessoas passaram a julgar você dali em diante baseado na sua falha. Dói, né? Pois fique sabendo que não são só os outros que fazem isso. A gente sempre tem a impressão que só os outros fazem isso. A gente nunca faz. Sabe quem fez? Para nossa surpresa, sabe quem fez? Paulo fez isso. Uma vez Paulo estava trabalhando nas suas viagens missionárias e ele tinha um companheiro fiel que era Barnabé. E eles tiveram uma discussão. E a discussão de Paulo e Barnabé era basicamente o seguinte: João Marcos falhou, não dá mais para ir. Não dá, porque não dá para contar com um missionário desse, que é tão falho assim. E aí diz o texto de Atos que Paulo e Barnabé tiveram uma desavença e se separaram. Paulo tomou a Silas e tomou o seu caminho, e Barnabé se ajuntou a João Marcos e também fizeram o trabalho de Deus. E a gente não ouve mais de João Marcos na vida de Paulo até chegar na última carta que nós temos do apóstolo Paulo. Ele está preso, ele está prestes a ser condenado, ele já é idoso, e ele fala uma coisa preciosa. Ele fala assim: Timóteo, traz João Marcos para mim, porque ele é muito útil para o ministério. Olha só. O apóstolo Paulo, que ensinou tanto você e a mim através das suas cartas, reconhece que João Marcos era útil para o ministério. Por que ele não era útil antes? Porque até Paulo precisava aprender a recomeçar na graça. Até Paulo, que tanto falou de graça. Então, se Paulo errou, eu também acho que você erra. E eu queria que você e eu incorporássemos essa ideia de tratarmos as pessoas baseados na compaixão do nosso Deus, e que a igreja entendesse que o crescimento dela acontece quando nós incorporamos essa compaixão do nosso Deus, que não nos trata segundo o nosso desempenho, mas segundo a sua enorme graça. E por falar em enorme, eu pedi para as crianças desenhar uma grande cidade, porque Nínive, de acordo com a história, era uma cidade gigantesca. E fica imaginando Jonas sozinho naquela cidade, não é? Não deve ter sido uma missão fácil, mesmo depois de ter passado pelo ventre do grande peixe. Ainda assim, ele é um estrangeiro trazendo uma mensagem de juízo para gente que é inimiga. Ele não tem guarda-costa e ele entra no meio da capital daqueles que mais ele odeia. Não é uma missão fácil, mas é isso que Jonas faz. O texto fala assim, que ele levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. É só como Deus quebrou o profeta. Ele não está pronto ainda, a gente vai ver no último capítulo que ele ainda precisa aprender muita coisa, mas Deus o quebrou pelo menos aí.
Ele foi segundo a palavra do Senhor a essa cidade. E ele então, e era de fato uma grande cidade, isso mostra que, não que ela era mais importante do que outras, mas que ela tinha muita gente, portanto Jonas deveria pensar de forma compassiva. Essa vai ser a lição final quando caminha para o último diálogo entre Deus e Jonas. Ele faz um anúncio, e embora essa figura mostre ele pregando, a gente não sabe quanto tempo ele pregou, porque no texto original são 5 palavras em hebraico. Em português dá 7. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esse tipo de pregação às vezes me lembra o que crente faz quando quer evangelizar. Toma esse folheto, vai na minha igreja. Dá 7 também, pode contar. Né? Às vezes é tudo isso que a gente consegue fazer. A gente não sabe se foi só isso que Jonas falou. É bem possível que isso tenha sido só o resumo da mensagem dele, mas ela indica algumas coisas do espírito de Jonas ao tratar da mensagem que Deus tinha dado para ele. Eu quero que você preste atenção em algumas coisas sobre o anúncio da mensagem. Primeiro, a gente sabe que foi uma mensagem de juízo e não tem qualquer menção à compaixão divina. Talvez isso seja um exemplo de que Jonas ainda está preso a legalismo. Por quê? Jonas tinha sido alvo da graça de Deus, mas ele não anuncia nada da graça de Deus com certeza. A sua mensagem é uma mensagem de juízo. Tanto é que mais na frente no texto, o rei diz, talvez, quem sabe, Deus pode ser compassivo. Ele não tem certeza, ele não ouviu isso. Na verdade, os ninivitas não estavam acostumados com isso, porque os ninivitas eram cruéis em relação aos seus inimigos. E agora vem a mensagem de juízo. Mas sabe o que é curioso? Isso aqui me espanta. Lembra que aquele texto que a gente leu no começo da liturgia fala que Jonas foi um sinal para os ninivitas? O que me espanta na sabedoria de Deus é que mesmo que a mensagem de Jonas tenha sido só de juízo, a vida dele, o testemunho de sua vida, talvez dado por outras pessoas que viram ele ser vomitado do peixe, era evidência da graça de Deus. Presta atenção, aqui está pregando um homem que desobedeceu a Deus, foi engolido pelo peixe e Deus permitiu que ele vivesse. Os ninivitas podiam tranquilamente raciocinar assim, quem sabe Deus pode ter compaixão semelhante a nós. Então, por mais que a mensagem de Jonas seja de juízo, a sua vida era de graça. Era um anúncio da graça de Deus, da bondade de Deus sobre as pessoas. Olha só, e aí Deus faz uma coisa espetacular. A gente cantou sobre avivamento, e Deus promove o que muitos comentaristas chamam de o avivamento ninivita, ou talvez o maior avivamento de toda a história. Por quê? Porque vemos uma cidade inteira se voltando para Deus em tão pouco tempo e através de mensagem tão singela e desagradável. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Como eu falei, mesmo que isso não tenha sido tudo o que ele disse, foi o teor do que ele disse. Uma mensagem singela, desagradável, e você vê uma cidade inteira se comovendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como é que uma cidade ouve uma mensagem dessa? Não foi nem assim bem elaborada, né? Sobre inúmeros testemunhos do cuidado de Deus na história do seu povo. Não teve nada disso até onde a gente sabe. Nada disso. E no entanto, uma cidade inteira se volta a Deus em tão pouco tempo, através de uma mensagem tão singela, tão simples, talvez tão incompleta. Isso mostra uma coisa espetacular que muitas vezes a gente perde de vista. Eu quero que crianças escutem o que o pastor vai falar agora. Quando a gente ouve a história de Jonas, normalmente a gente gosta muito da história do peixe e dele na barriga do peixe. Mas Deus fez um milagre maior do que tirá-lo da barriga do peixe. O milagre maior é esse aqui. O maior milagre do livro não aconteceu quando o profeta saiu vivo do ventre do peixe, mas quando uma cidade inteira arrependeu-se de seus pecados. O fato de gente inimiga de Deus, que não ama a Deus, se arrepender tão rapidamente, todos de uma vez só, é o maior dos milagres no livro de Jonas. O maior, o mais espetacular
sem sombra de dúvida. Como é que gente avessa a Deus, que não quer nada com Deus, que está desinteressada em Deus, que pratica maldade, que é violento, que é soberbo, que não quer ouvir nada com nada. Como é que eles ouvem? Isso quebra eles no meio e eles se curvam diante de Deus. Só o maior dos milagres. Existem algumas coisas que eu quero considerar sobre isso. Alguns autores levantam informações importantes sobre circunstâncias que estavam acontecendo na época em que Jonas foi, provavelmente na época em que ele foi pregar aos ninivitas. Primeira coisa que a gente sabe ao certo, com certeza, é que os ninivitas, que eram da Assíria, eles faziam parte de um povo conhecido pela sua violência. Eram muito maus quando conquistavam outras nações. E a gente sabe que frequentemente Deus desperta um povo para se achegar a Ele quando eles reconhecem o tamanho da sua impiedade. Deus frequentemente despertou avivamentos após período de grande pecado. E era o caso dos ninivitas. Alguns autores também levantam o fato de terem acontecido pragas que mataram muitas pessoas e uma eclipse que também foi muito marcante e em tempos passados era entendido como sendo uma mensagem dos deuses. Que tudo isso aconteceu mais ou menos na época em que Jonas foi para lá. Talvez tenha sido uma forma para o povo esperar algo espetacular. Mas o que a gente sabe ao certo é que Jonas foi um sinal para eles. E eu disse na mensagem anterior, e quero reforçar agora, que provavelmente Jonas foi acompanhado de marcas no corpo, e talvez acompanhado de testemunhas que viram o que aconteceu com ele. Por quê? Porque é assim que um sinal desperta o povo para uma mensagem. Sinal era aquilo que chamava a atenção do povo, e mostrava ser divino a mensagem que estava por vir. E Jonas é chamado por Jesus de um sinal para os ninivitas. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Mesmo que o povo tenha feito muita maldade, tivesse cansado de tanta maldade, mesmo que tenha acontecido circunstâncias fantásticas como pragas, como eclipse, mesmo que tenha aparecido um homem todo deformado, talvez, pregando sobre a mensagem de Deus, ainda assim, isso não é uma certeza de que eles vão se quebrantar. E por que eu preciso dizer isso? Porque isso é verdade na nossa vida também. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que passam por problemas, os mais diversos, às vezes vão para o hospital, estão à beira da morte. Você fala assim, agora não, pastor, eu acho que agora vai. Agora eu acho que vai, e não vai. E não vai. Por quê? Não é hospital que converte ninguém. Não é luto que converte ninguém. Não é perder o emprego, nem perder a esposa que converte alguém. Nada disso muda o coração de alguém. Pode passar pelas piores crises e ainda sair insensível. Pode. Como frequentemente acontece. Eu até digo que se isso que eu estou falando não fosse verdade, eu só pregava na porta de hospital. Era conversão atrás de conversão. Mas não é verdade. Não é assim que acontece. Por quê? Porque todo crescimento de igreja acontece pelo poder de Deus. Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Todo e qualquer crescimento da igreja procede do poder de Deus. O texto fala que as pessoas creram em Deus, não em Jonas. Não creram em Jonas, creram em Deus. Então, foi aquilo que Jonas falou que os levou a procurar Deus. Sua mensagem foi singela, como a gente já falou, e o seu testemunho foi circunstancial. A história da sua vida foi apenas uma circunstância que chamou a atenção, mas não foi o que os transformou. O que os transformou sempre foi e é o poder de Deus. E por que isso é importante para nós? Porque a nossa confiança tem que estar no poder de Deus e não em circunstâncias. Eu não quero que você se aproxime de alguém dizendo assim, pastor, eu acho que ela está passando por uma crise agora, eu acho que agora vai dar. Quem sabe se o senhor fizer uma visita? Quem sabe se o senhor conversar? Quem sabe se a gente fizer uma corrente de oração? As tentativas são as mais diversas, que mostra que nós confiamos em circunstâncias mais do que no nosso Deus.
que pode tomar alguém totalmente desinteressado e arrastá-lo para dentro do seu povo. Eu quero que a gente confie nisso, porque se a gente não confiar nisso, nós vamos achar que a nossa igreja vai crescer e que você vai ser instrumento para trazer pessoas a Cristo só quando os elementos estiverem todos lá. Isso não é bom. Se a gente pensar assim, a gente não vai raciocinar segundo o que a Bíblia nos ensina acerca do poder de Deus. E aí vem uma lição importante que eu queria que você aprendesse. Deus te dá a segunda chance. Eu falei isso no começo. Só que ela não é sua. Sabe por quê? A história da Bíblia inteirinha é sobre uma segunda chance que Deus te dá. Inteirinha. Do início ao fim, é Deus te dando uma segunda chance. Só que Ele não coloca nas suas mãos. Costumeiramente pedimos por uma segunda chance àqueles para quem falhamos. Deus nos dá uma segunda chance na vida, mas Ele não coloca em suas mãos, mas nas mãos de seu Filho Jesus Cristo, o último Adão. A Bíblia fala que houve um primeiro Adão e ele falhou. E houve um segundo e último Adão e ele não falhou. Para que você tenha êxito na vida, Deus não te dá uma segunda chance. Se Ele te der, você vai falhar de novo. E se Ele te der uma terceira, você vai falhar de novo. Se Ele te der uma quarta, você vai falhar de novo. Por isso que Ele toma esse problema nas mãos dEle. E Ele cumpre por você. É por isso que Jesus Cristo não foi só um Deus que desceu, fez um show aqui, falou da misericórdia de Deus e subiu. Ele teve que ser homem igual a você. Ele teve que sofrer igual a você. Ele teve que ser tentado igual a você. A grande diferença é que Ele passou em todas as provas. Você não. Você não passou. Você reprovou. Mas graças a Deus, Ele nos dá a segunda chance. E Ele diz, não vai para a sua mão, vai para a mão do seu representante. Eu queria que você entendesse, como é que a gente sabe que Deus está dando crescimento à nossa igreja? Como é que a gente sabe que Deus está dando crescimento à nossa vida? E eu creio que o texto tem a nos ensinar muito sobre isso. Sobre arrependimento genuíno. Alguns estudiosos veem a atitude dos ninivitas sendo apenas de medo, não de fé. E Deus apenas os poupando de juízo, mas não os convertendo. Mas eu acho que isso não é uma leitura própria. Por que não é uma leitura própria? Porque minimiza a comparação que Jesus vai fazer com a sua geração incrédula. Ele fala, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas, vocês não estão se arrependendo. Jesus está comparando com os seus dias. E ele está dizendo que os ninivitas se arrependeram. Mas os judeus dos dias de Jesus não estão se arrependendo. Com o próprio Jesus Cristo falando com eles. Portanto, eu queria mostrar para vocês algumas coisas de arrependimento na história dos ninivitas, que eu acho que são boas para a gente aprender. São ricas para nosso dia a dia. Eu queria começar com a abrangência do arrependimento. E arrependimento tem que ser assim. Ele não pode ser pontual. Ele não pode ser em partes da sua vida. Ele precisa ser abrangente. Ele tem que englobar toda a sua vida. Olha só, a história fala que desde o menor até o maior, todo mundo se contristou. Todas as idades e classes sociais. Fala de gente nobre, fala de gente simples, fala de crianças, até o rei e os animais, o que é mais esquisito, né? Você fazer os animais passarem por um jejum. E alguns perguntam assim, por quê? E talvez a melhor resposta que eu tenha para vocês é que os animais seriam um lembrete ao povo do estado de contrição nacional. O texto fala, o rei fala assim, não providencie nada aos animais. Você imagina animal com fome, o que ele vai fazer? E todo barulho deles era um lembrete que eles estavam em tempo de luto. Luto. Profunda tristeza. O evangelho é assim. Ele pega do menor até o maior. E é isso que é impressionante. Nós temos que lutar por isso no nosso meio. Desde o mais velho até o mais novo. Desde o mais rico até o mais pobre. Desde o mais destacado na sociedade até o mais marginalizado dela. Por isso que eu coloquei
O evangelho não faz distinção de pessoas, atinge tanto políticos quanto drogados. Exemplos aí de gente destacada e gente desprezada. O evangelho de Jesus Cristo faz isso, e ele fez isso na cidade de Nínive. Outra coisa que eu quero destacar é a qualidade do arrependimento deles. E isso aqui é importante para você e para mim, para você entender que arrependimento só acontece quando a gente tem alguns elementos presentes. Primeiro, não é arrependimento se não for humilhação. Se não for genuína, se não tiver genuína humilhação. Você já conversou com pessoas que falam assim: eu sei que eu estou errado. Eu sei. Mas você fala assim: não se arrependeu. Cara, eu sei que ele não se arrependeu. Porque faltou quebrantamento. O texto fala que para demonstrar arrependimento, eles fizeram jejum, eles vestiram um pano de saco e eles se assentaram em cinzas. Era uma demonstração da mais profunda humilhação. E isso até o rei fez, que é espantoso. Se não houver humilhação, não há arrependimento. Segundo elemento, arrependimento precisa nomear pecados. E é por isso que o texto fala não só da grande maldade de Nínive, mas especifica a sua violência. Eles haviam pecado repetidas vezes na sua violência. E para você é outro pecado, mas você tem que nomeá-lo. Não adianta fazer oração genérica. Não é bom quando a gente ora com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, amém. Não é bom. Quando a gente fala com Deus, a gente cita um a um, dizendo: Senhor, eu sei que eu falhei aqui, aqui, aqui. Nomear pecados faz parte do nosso arrependimento. Terceiro, mudança de conduta. Arrependimento que não leva a uma atitude nova não fica evidente. E diz o texto que eles se converteram de seus maus caminhos. Eles mudaram. E por último, clamor por misericórdia. Eu falei para vocês que a mensagem de Jonas não tem nada de graça ou de misericórdia, mas talvez por causa da vida de Jonas, que era um testemunho diante deles, curiosamente eles clamaram por misericórdia. Olha o verso 9 do texto impresso aqui. Fala assim: quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe, essa foi a palavra do rei, dos ninivitas. Quem sabe Deus se arrependerá. Não havia muita certeza aqui, mas uma esperança de que Deus fosse compassivo. E sabe o que me espanta nessa palavra? Quem está falando isso era quem estava acostumado a não ter misericórdia. Os ninivitas eram daqueles que trucidavam os seus inimigos. No entanto, eles entendem que Deus não pode ser assim. Quem sabe Ele terá misericórdia. E a história termina com a misericórdia de Deus. A história fala que Deus foi misericordioso com eles. Na verdade, o verso 10 fala assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Essa palavra se arrependeu, ela é um pouco confusa para algumas pessoas, porque parece que Deus mudou de ideia. Deus não sabe o que faz. Uma hora ele diz que vai fazer uma coisa, outra hora ele diz que faz outra coisa. Como é que é esse Deus? E a melhor explicação que os teólogos têm é que essa é a palavra que Deus permitiu que fosse colocada na Escritura, mas não tem como nós descrevermos um sentimento de Deus que não tenha palavras. A gente usa essa palavra porque talvez seja a mais próxima, mas não expressa perfeitamente o que Deus sentia ou a sua atitude. Por quê? A própria Bíblia fala no mesmo capítulo que Deus se arrependeu de fazer o mal, mas Deus não é homem para se arrepender. Está lá em 1 Samuel 15, no mesmo capítulo. Então, a conclusão que a gente tira é que Deus não se arrepende como homem. Deus não volta atrás como quem diz: fiz bobagem, não, deixa eu mudar aqui. Mas Ele anuncia juízo sempre com a possibilidade de reversão. Ele fala: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E o 40 dias você tem 40 dias. É isso que Deus está anunciando. E Deus anuncia juízo sempre assim. Sabe por quê? Cada pessoa neste planeta está passando pelos 40 dias. A Escritura fala que se eles se voltarem, eles não estão mais debaixo da condenação.
Se eles se voltarem para Deus, Deus vai tirar deles a condenação, e eles não sofrerão juízo. Portanto, Deus sempre se mostra paciente e faz o seu juízo ser condicional. A condicionalidade do juízo divino evidencia a sua misericórdia. Deus não tem a obrigação de salvar, mas Ele tem prazer em salvar. Isso é especial do nosso Deus. Ele tem prazer em salvar, e é por isso que Ele faz isso com os ninivitas. Eu queria terminar com a seguinte ideia, que para mim é a mais bonita delas. Por que Deus se arrepende? Presta atenção. Deus se arrependeu de exercer juízo porque assumiu o ônus sobre si mesmo. Na cruz, Deus tomou a maldade dos homens sobre si, a fim de não derramar castigo sobre eles. Deus só pode se arrepender de aplicar juízo se Ele tomar o juízo para si. Só pode ser assim. E é por isso que a história mais importante, que reúne todas as outras histórias da Bíblia, é a cruz do Calvário. É a história de Jesus Cristo que recebe o castigo que os ninivitas deveriam receber e que você deveria receber. Eu queria que você guardasse isso, porque embora essa história seja tão conhecida, seja tão ouvida, ela nunca pode perder o encanto diante dos nossos olhos. Ela tem que ser sempre nova, sempre bonita, sempre comovente, sempre impulsionadora de missões, sempre nos conduzindo a participar da expansão do próprio Jesus, que o próprio Jesus faz da igreja dele. Eu gostaria que nós orássemos pedindo que Deus nos fizesse reconhecer a misericórdia dele, não só para com ninivitas, mas para conosco. E nos ensinasse a ter um espírito mais pronto a anunciar essa misericórdia. Mais disposto, mais ávido, mais faminto por anunciar essa misericórdia. Não é possível que você tenha sido alvo dela e seja egoísta para não falar dela. Não é possível. Alguma coisa não está certa. A gente precisa ser ávido em transmiti-la. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Pai, acabamos de relembrar a história do profeta Jonas indo para uma cidade enorme, com uma mensagem tão simples, sem grandes feitos, apenas com um sinal no corpo e na sua história de vida. E o Senhor faz coisas maravilhosas através dele. Essa é uma demonstração não só do seu poder, mas da sua misericórdia. E nós queremos lembrar a nossa história de vida. Como o Senhor exerceu poder e misericórdia na nossa vida. Como o Senhor nos fez novos. E como o Senhor quebrou o nosso coração. Mas nós não queremos parar só nesse relembrar da nossa história. Queremos que o Senhor nos deixe ávidos para anunciá-la. Nos faça prontos a proclamá-la. Pai, hoje nós vamos ter a alegria de receber pessoas para o batismo, que vão professar a sua fé e vão ser selados com o sinal da aliança. Que eles não sejam voltados só para o teu povo, mas olhem compassivamente para fora, para serem instrumentos para trazer outros ao conhecimento de Jesus. Ó Pai, comove os nossos irmãos, a mim também. Produz avivamento que redunda em testemunho constante. E dá-nos a graça de ver essa igreja crescer. De um dia ela se multiplicar e ser instrumento no crescimento de outras igrejas ao redor desse mundo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.